Bom dia, igreja. Um bom sábado e que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, na verdade, tem que corrigir o título ali. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre uma parábola muito conhecida da Bíblia, a parábola do bom samaritano. E vamos falar sobre a justiça do samaritano. Livro de Lucas, quero que vocês abram a Bíblia comigo, por favor. Capítulo 10, versículos 30 em diante. E eu vou fazer um acordo com a igreja, vou pedir uma coisa para vocês. Depois que eu terminar a leitura da parábola, por favor, fique com a Bíblia aberta. É uma questão de gosto pessoal, eu admito, mas eu tenho uma razão teológica por pedir assim. Às vezes, nós temos o costume, não quero ser deselegante, mas em alguns sermões, cita-se a Bíblia, fecha a Bíblia, conta-se um monte de historinha e não volta para a Bíblia. Eu acho que a gente tem que analisar o texto bíblico. O que o texto está dizendo? Eu costumo afirmar que um sermão que cita a Bíblia não é necessariamente um sermão bíblico. A diferença pode ser pequena, mas não é. Pode parecer pequena. Citar a Bíblia num sermão não torna o sermão bíblico. O sermão bíblico você tem que voltar ao texto. Então eu não posso simplesmente falar, olha, em São João 3,16, Jesus falou, em verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu largo a Bíblia de lado, começo a contar um monte de história, e você, tá aí, o que esclareceu do texto bíblico? Então, para que isso não aconteça hoje, eu vou pedir que depois que eu ler, você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto bíblico. Lucas, capítulo 10, o vento virou as páginas aqui, versículos 30 em diante. Na minha tradução, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, diz assim, e vocês também podem acompanhar ali no telão. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, isso é 2 moedinhas, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se você gastar alguma coisa a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Fique com a Bíblia aberta. Eu amo, isso aqui não é nenhuma propaganda politicamente correta, o departamento de ADRA da igreja. Vou até mais além, a ADRA ou a ASA, Assistência Social Adventista. Eu até, com um certo constrangimento, tenho que admitir que é um departamento que deveria ter um holofote maior em cima dele. Se os irmãos olharem na Bíblia, em termos percentuais, a Bíblia fala mais da caridade do que da guarda do sábado. Há mais textos na Bíblia falando da viúva, do oprimido, do órfão e da necessidade de ajudá-los do que de profecias. Não estou com isso querendo dizer que a profecia é algo secundário, que a guarda do sábado é algo secundário, mas estou apenas relembrando que se olhar por ênfase na Bíblia, há uma ênfase maior à caridade
do que a guarda do sétimo dia. E às vezes nós damos mais ênfase à guarda do sétimo dia e às profecias do que à caridade. Eu lembro quando eu entrei para a igreja que falava do departamento de Dorcas. Era uma salinha no fundo lá que aquelas senhorinhas ajudavam com a meia dúzia de roupa usada lá. E eu acho que a caridade e a assistência social deveria ser o carro-chefe de muitas de nossas ações. Tá certo? É lógico, isso não pode substituir a pregação das 3 mensagens angélicas, mas deveria ser um carro-chefe, negligenciado. Contudo, a despeito dessa minha admissão pública, eu tenho que dizer para vocês que quando eu leio a parábola do bom samaritano, contrário ao que muitas vezes eu ouço por aí, para ser honesto com o texto, aqui não está falando de assistência social. Em que pese essa minha advertência para que foquemos mais na caridade, na assistência social, infelizmente, eu devo admitir que a parábola não fala de assistência social. E os irmãos sabem, para a gente poder entender um texto bíblico, é importante saber o seu contexto. Por isso que uma das coisas que eu sempre procuro fazer agora com arqueologia é colocar a Bíblia dentro de um contexto. Gente, a Bíblia é feita de sabor, cheiro, expressões idiomáticas, hábitos culturais, noções de geografia, que a gente vai perdendo no estudo da Bíblia, e quando você vê a Bíblia dentro desses elementos, ela fica muito mais clara. Eu estou vendo aqui o Dimas, que já viajou com a gente para Israel e para a Turquia. O Dimas pode dar esse testemunho. Como é que a Bíblia fica com uma outra leitura depois que você está lá, e o semblante das pessoas. Agora eu entendi. Então eu vou fazer um pouquinho desse exercício com vocês hoje, de olhar o contexto, para definir, afinal de contas, qual é o assunto da parábola do bom samaritano. Bom, já que o verso que eu li começa com o verbo prosseguiu, não é assim? Prosseguiu, então significa que tem algo antes que é importante. O que está antes? Leiam comigo, por favor, desde o verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Vamos começar pelo contexto. Certo doutor da lei se levantou. Essa expressão me diz que Jesus estava possivelmente num ensinamento público, talvez ali no alto de uma montanha da Galileia, como um rabi fazia com seus discípulos, ou, mais provável ainda, Jesus estivesse pregando numa sinagoga. Quando a gente escava sinagogas no Oriente Médio, a gente tem alguns elementos arquitetônicos que ajudam você a perceber que é uma sinagoga. E a arquitetura das sinagogas não era muito diferente uma da outra. Normalmente, o lugar da assembleia não era com as cadeiras assim como vocês estão sentados. Os bancos ficavam na lateral, naquela parede, lá na frente e aqui. E o centro era vazio. Então havia um púlpito que geralmente era colocado no centro. E olha que interessante, em qualquer lugar que você estivesse sentado, o seu foco estava no centro, ali no meio. Aí vinha o próprio pregador, o chefe da sinagoga vinha com um carrinho. Sabe esses carrinhos de servir lanche em avião? Um carrinho parecido com aquele, levava a Torá até o centro. Quando não era um carrinho, eles pegavam um vaso de barro, tiravam do lugar do guinissá, onde a sinagoga era guardada, onde a Torá era guardada, e levavam até a frente. Ali ele abria o rolo, lia em pé, por questão de reverência, e a leitura não era feita como eu li aqui, certo homem,
eles liam, como o rabino faz até hoje na sinagoga, lia cantado. Cantado. Eu não sei o tom que eles cantam, é um jeito diferente. Lá tem um curso, inclusive, na Yeshivá, só para você cantar a Torá. E muitas partes da Bíblia, vocês não percebem porque está em português, mas no original hebraico está em forma de poesia. Então a poesia que era recitada em cântico, em forma cantada, para facilitar a memorização. É óbvio, uma música faz você decorar muito mais a letra do que ficar apenas lendo ali. Então a pessoa lia de maneira cantarolada. Ele podia ler uma porção da lei, que eram os livros de Moisés, ou uma porção dos profetas. E depois que ele lia, rolava o rolo da lei, entregava ao mestre de cerimônia, aí ele voltava, e aqui à frente, algumas sinagogas mais sofisticadas costumavam ter 2 bancos. Uma cadeira, que era chamada cadeira de Moisés, e uma outra cadeira que era chamada cadeira de Elias. Aí depois que ele lia, se ele lia uma porção dos profetas, ele sentava na cadeira de Elias e fazia o sermão sentado. Se ele lia uma porção de Moisés, da lei, ele sentava na cadeira de Moisés. Sem perder o foco aqui da parábola de Lucas, vamos ver a Bíblia falando sobre isso? Abra a Bíblia comigo, coloca um marcador de página, igual eu vou fazer aqui, olha. Coloca um marcador de página para você não perder. E vamos a Lucas, capítulo 4, versículos 16 em diante. Olha essa liturgia que eu falei, como é mostrada aqui na Bíblia. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lembra que eu falei? Então Jesus foi até o centro e começou a ler uma porção do profeta Isaías. Só um minutinho que o vento virou minha página aqui. Depois que Jesus leu, aqui olha, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito. Aí Jesus lê Isaías, vou pular essa parte. Verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Na cadeira de Moisés ou de Elias? O que vocês acham? Qual porção que ele leu? Isaías. Então tinha que ser na cadeira de Elias, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Por isso que na transfiguração apareceram junto com Jesus Moisés e Elias, os dois apontando para Cristo, quer dizer, a lei e os profetas apontam que ele é o Messias. Por isso que as 2 testemunhas vestidas de pano de saco de Apocalipse capítulo 11, quando você vê a descrição, uma testemunha aparece com Moisés e a outra aparece com Elias, a lei e os profetas. Por isso que nós interpretamos como sendo a Bíblia Sagrada. Só que alguns interpretam o Antigo e Novo Testamento, na verdade é Moisés e Elias as Escrituras, porque na época que o Apocalipse foi escrito, o Novo Testamento não estava pronto. Entenderam? Ficou claro isso aí para vocês? Jesus sentou na cadeira de quem? De Elias, porque é parte de Isaías. Aí, quando ele sentou, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer, a ensinar. E por que o sermão, diferente do que eu faço aqui no Ocidente, era sentado? Aqui eu estou pregando em pé. Por que eles pregavam sentados? Porque no Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé. É lógico, a Bíblia era lida em pé por uma questão de reverência. Mas a explicação não pode ser dada em pé, porque não pode ser algo com pressa. Se na cultura do Oriente Médio, você quiser conversar comigo, Rodrigo, eu quero conversar com você. Se eu ficar em pé, como é que é o seu nome? Júlio. Se o Júlio falar, Rodrigo, eu quero conversar com você, uma coisa muito séria. Se eu virar para o Júlio e falar assim, pode falar, Júlio, eu estou ouvindo, eu estou desrespeitando. Se eu realmente der importância, o meu primeiro ato deve ser sentar. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se
Assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Não precisa ir longe. Nós não chamamos, até mesmo no Ocidente, quando você pega uma cadeira... já adiantei já. Você pega uma matéria na universidade, você não pega uma cadeira? O professor não é chamado de catedrático? O que é catedrático? Cátedra é cadeira. Que cadeira você está fazendo? Que cadeira você leciona na universidade? Porque o ensino era sentado. Todo mundo entendeu isso? Bom, a outra passagem que eu queria ler, mas não quero me delongar muito nisso, é só para vocês entenderem o contexto, seria Mateus, capítulo 23. Vamos só ler rapidamente aqui. Mateus, capítulo 23. Só um minutinho aqui. Estou procurando aqui. É o verso onde Jesus fala o seguinte. Tudo que você... Aqui, ó, 23, verso 2, achei. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem nas obras, porque eles mesmos... Porque dizem e não fazem. O que Jesus quis dizer com isso? A cadeira de Moisés da sinagoga. Todo mundo entendeu isso? Podemos voltar para Lucas capítulo 10? Jesus talvez estava numa sinagoga. Agora que vocês já aprenderam que na sinagoga a Torá ou os profetas eram lidos em pé por reverência e a explicação era dada sentada, sem pressa, havia mais um detalhe da cultura do Shabat na sinagoga que nós não temos na nossa cultura, mas eles tinham. O auditório participava com perguntas sobre o sermão. Perguntas. A gente não tem esse costume, o pregador fala sozinho, mas naquele tempo o auditório participava. E deixe-me perguntar, se alguém quiser falar, qual é o gesto que ele tem que fazer por uma questão de elegância? Levantar a mão. Naquela época era ficar em pé. A pessoa ficava em pé, dava a palavra. Então quando diz, eis que certo homem, Lucas 10, 25, se levantou, ele era doutor da lei, se levantou, talvez Jesus estava fazendo um sermão e ele levantou. Agora, ele se levantou com que objetivo? Colocar Jesus em provas. Perceberam? Agora, por que eu digo que esse texto não tem a ver com... Vamos passar só o próximo slide ali, por favor, o PowerPoint. Por que eu digo que esse texto não tem nada a ver com assistência social? Olha bem o jogo de palavras do diálogo entre ele e Jesus. Coloca lá na frente para mim, por favor. Não está projetando? Ok. O intérprete da lei pergunta, que farei para herdar a vida? E ele é um intérprete da lei. Olha a palavra lei, eu até destaquei lei ali com letras garrafais. Ele era um intérprete da lei, que pergunta o que farei para herdar a vida eterna. Jesus pergunta o que está escrito na lei, e ele cita a lei. E Jesus fala, faça, que farei para herdar a vida, faça e viva. E depois que ele disse, tudo isso eu já faço, Jesus no final termina, vá e faça o mesmo. Essas palavras, fazer, lei, vida eterna, lei, fazer, vida eterna, isso para mim é assunto de salvação. Não é assunto de assistência social. O tema aqui é justificação pela fé. E a pergunta daquele homem era uma pergunta idiota para um doutor da lei. Que farei para herdar a vida eterna? Para herdar você não faz nada. Ou você está no testamento ou não está. Ou você é herdeiro ou não é. É filho ou não é. Essa ideia de dormir na casa assombrada do tio Bill para poder ganhar a fortuna dele, isso é a historinha de Scooby-Doo. Então a ideia dele assim, que farei para herdar, não faz sentido. Ainda mais para um doutor da lei. Só que a Bíblia fala que ele queria colocar Jesus em provas. Ele queria saber, eu sou PhD
em lei judaica, eu quero ver se esse rabino de Nazaré entende mesmo. Então não fala dele aí, eu quero testar esse homem. Só que eu posso contar um segredinho pastoral para vocês? Há pastores aqui, alguns aposentados, outros na ativa. Eu vou ser um Mr. M aqui, eu vou revelar um segredo. Sempre que alguém vem se aconselhar com um pastor, ele pode, e muitos fazem isso, eu faço, ignore os 5 ou 10 primeiros minutos da conversa. E antes que você fique, nossa, que ofensivo, eu vou explicar a razão. É porque normalmente os psicólogos podem confirmar o que eu estou falando, as pessoas não trazem o verdadeiro problema dela nos 5 ou 10 primeiros minutos de conversa. Ele apresenta um problema que pode até ser real, mas não é o motivo. É aquela velha senhora que chama o pastor para conversar, que ela está chateada. Aí ela começa a reclamar, pois é, os jovens da igreja não andam direito, não é como no meu tempo, as músicas de hoje estão muito badaladas, tem bumbo lá, está errado, o pessoal não tem reverência, a igreja o pessoal não vem mais de gravata, não sei o quê, está errado, o pessoal não lê mais a Bíblia, não estuda a lição de escola sabatina, eu estou muito chateada, a comissão da igreja também tem umas atitudes que não está certo, eu só tenho que mudar a cor daquele carpete, e eu acho que o safado do meu marido tem um amante. Pode parecer cômico, mas é a realidade. E eu explico a razão. É lógico que um psicólogo explicaria muito melhor do que eu não sou da área. O seu inconsciente, ele tem travas para proteger você, e tem coisas do inconsciente que ele não quer que venham à tona, então ele tenta bloquear. O Freud, embora o Freud está mais para a psicanálise, né, do que da psicologia, o Freud tem um caso lá da esquizofrenia, um caso clássico de uma moça que ele tratava de esquizofrenia, e um dia numa terapia ela falou que o pai dela ficou assustado quando ela falou que ia virar prostituta, quer dizer, protestante. Ela trocou a palavra prostituta com protestante. Na verdade, o inconsciente estava travando o que ela queria dizer. Perceberam? Querem um exemplo bíblico? Vou dar 2. No Jardim do Éden. Adão, por que você fugiu e se escondeu? Qual foi a resposta dele? Porque eu estava nu. Era verdade ou era mentira? É verdade. Mas o problema era porque ele estava nu? Você está nu? Mas quem fez você saber que estava nu, Adão? A mulher que o Senhor me deu um fruto, aí eu comi. O problema de Adão é que ele estava em pecado, mas ele não falou isso de cara. A mulher samaritana, qual que era o grande problema dela? Ela queria se sentir amada. Mas até Jesus chegar ao ponto de chama o seu marido e vem cá, e ela fala, eu não tenho marido, ela conversou com Jesus sobre água, sobre Monte Gerizim, sobre judeu e samaritano, sobre tudo. Nós também somos assim. Então aquele jovem doutor da lei queria testar Jesus só no primeiro momento. Aí Jesus, você quer me testar? Não é isso? Ele não queria colocar Jesus a provas? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como um bom rabino, respondeu uma pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Dizem que uma vez perguntaram ao judeu, por que vocês judeus têm o costume de responder uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, há algum mal nisso? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, já que você acha que tem que fazer alguma coisa, o que está escrito na lei? Na lei está falando isso, então. O que você está me perguntando? Vai e faz. Aí olha o que acontece. Agora vamos comigo ao verso 29. Mas ele, querendo o quê? Como é que está na sua Bíblia? Justificar-se. Acabaram os 10 minutos, agora o verdadeiro problema veio à tona. Apesar de ser um doutor da lei, aquele jovem queria se sentir justo. Ele queria ter paz com Deus e ele não tinha. Quem sabe ele estaria como muitas pessoas da igreja. Fala assim, já sou a 5ª geração de adventistas, minha família tem pastores, tem anciãos, tem líderes bravadores, departamental, tem tudo, eu estou aqui, mas estou cansado, não tenho paz. Eu ainda venho porque os meus amigos estão aqui, mas eu não estou tendo paz. Aí Jesus, agora você quer justificar-se. Deixa eu contar uma historinha para você. Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Que, deixe-me falar, muito provavelmente a parábola do bom samaritano foi um caso real. As pessoas entendem equivocadamente que toda parábola é uma história, um caso fictício.
mas algumas parábolas podem ser casos reais, como esta provavelmente foi um caso que aconteceu. O livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, fala que até alguns dos envolvidos estavam presentes. O que Jesus fez foi pegar, quem sabe, eu podia pegar aqui a guerra da Ucrânia, falar, vocês ouviram a guerra da Ucrânia? Eu vou tirar uma lição para vocês. Teve um caso assim na guerra da Ucrânia, o que você tira de moral dessa história? Jesus contou uma história que todo mundo estava comentando, ou seja, que tinha saído no jornal A Folha de São Paulo daquela época. Aqui você tem uma foto, esse monte de pedras que você está vendo ali é uma construção do período bizantino, Idade Média. Mas essa construção que está ali em cima, ela está exatamente no ponto onde passava a estrada romana da época de Jesus, e próxima a um palácio de Herodes que está completamente abandonado. Tem um vídeo que eu fiz, depois quem quiser pode assistir no meu canal do YouTube lá, onde eu falei assim, descobri um palácio de Herodes ali. Tem lixo ali naquele lugar. Tem uma fortaleza de Herodes ali. Aqui eu tenho uma outra foto onde vocês veem a rodovia atual. Estão vendo aqui à direita? Vocês que estão aí, à direita também, não é? À direita, uma rodovia. E aqui à esquerda, embaixo, você tem restos da estrada romana do primeiro século, da época de Jesus. E partindo do pressuposto que essa parábola é uma história real, você tem ali a foto da estrada romana onde isso aconteceu. Ali em cima, você tem Jerusalém e Jericó. Então, eu estou falando de o norte está para cá, o sul está para cá, o leste está para cá, o oeste está para lá. Essa estrada de Jerusalém para Jericó é uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros. Quase 25 quilômetros, essa estrada romana. Andando a pé, como eles andavam no tempo de Jesus, você gastava umas 8 horas para fazer esse trajeto. Com 8 horas dá para ir para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Belo Horizonte. O que você gasta para ir de carro daqui a Belo Horizonte, gastava para ir de Jerusalém a Jericó 24 quilômetros. Se fosse num jumentinho, você economizaria umas 2 horas de estrada e chegaria com 6 horas. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, e eu vou pedir para você memorizar isso, porque eu vou precisar dessa informação mais à frente. A estrada romana quase não tem curvas. Olha lá, volta por favor o slide ali. Eu vou voltar lá na tela, vocês vão ver que a estrada romana, a linha laranja, ela quase não tem curvas, vocês estão vendo? Ela quase não tem curvas. E aqui onde está escrito Inn of the Good Samaritan, é a hospedaria do bom samaritano. Ali nós temos um resto arqueológico que eu vou mostrar para vocês, de um hotel de beira de estrada datado da época de Jesus. Então, considerando a historicidade desse relato, foi ali que isso aconteceu. Vocês estão vendo aqui escrito Ad Kelt, ou Kilt, aqui embaixo? Ali provavelmente, só para fazer um parênteses, não tem a ver direto com a parábola, é o local do Vale da Sombra da Morte, mencionado no Salmo 23. E Jericó está abaixo. Agora, o que nós podemos aprender dessa? Isso aqui é só uma informação como é que os romanos faziam as estradas. O tanto de cascalho e pedra e brita que eles colocavam para assentar as estradas romanas. E eu tenho até a foto aqui de uma estrada romana escavada, e você vê as camadas que os romanos colocavam. Era um trabalho árduo, mas os romanos foram pródigos em fazer estradas que interligavam todo o Império Romano. Por isso que já diz o ditado, quem tem boca vai a Roma. É claro, olha lá as estradas romanas que já foram mapeadas até hoje pela arqueologia. Agora eu quero novamente mostrar uma foto aérea do vale por onde passava a estrada romana. O Ad Kilt está lá no fundo, estão vendo? Se eu for naquela direção, eu estou indo para o leste. Aqui para baixo está oeste. O norte está para cá, o sul está para lá. Você tem o Palácio de Herodes aqui embaixo, tá certo? A subida de Adumim, a Bíblia fala de Adumim Malon,
e essa região foi encontrada porque Adumim significa terra vermelha. Então, arqueologicamente falando, é ali que acontecia isso. Esse meu lado esquerdo aqui é Samaria. O lado direito é a Judeia. Então, ali era uma região de conflito. Sabe quando no estádio de futebol tem lá um jogo entre dois times rivais e tem aquele parte ali que tem uma torcida daqui e a outra se rivalizando? E os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Claro, vocês conhecem a história, né? Os samaritanos, desde a época do cativeiro da Síria, aqueles povos misturados que ficavam ali, os judeus odiavam tanto os samaritanos que no Talmud é dito o seguinte, preste atenção: aquele que aceita pão da mão de um samaritano é pior do que o que come carne de porco. Sentiu o drama? E o Herodes constrói o palácio dele ali também. Bom, já que eu falei com vocês para prestar atenção nesse detalhe, agora vamos à parábola. Volta aquela imagem que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão notando que tem um vale com uma cadeia de montanhas para um lado e uma cadeia de montanhas para o outro. Então era um lugar muito perigoso. Deixa eu voltar aqui, depois eu mostro aquilo ali. Era um lugar muito perigoso. Por quê? Bandidos ficavam escondidos nas pedras e quando o pessoal passava, eles assaltavam. O comum era esperar um grupo para descer, para não ir sozinho. Só o fato daquele homem que foi assaltado estar andando sozinho, foi imprudência. E muita gente podia julgar, por que ele foi sozinho? Como a gente julga, né? Não sei. Eu sei que ele foi e foi assaltado. Foi assaltado como muitos de nós somos assaltados até hoje, porque a filosofia dos bandidos é: o que é seu é meu, por isso eu vou tomar. E não pensem apenas naquele ladrão à mão armada que assalta alguém na porta do banco. Há muitos outros ladrões desse mundo. Por exemplo, é um paradoxo que numa época de tantos meios de comunicação, é o tempo em que nós menos nos comunicamos. Alguém até colocou, ironizando na internet, que durante a pandemia acabou o pacote de dados de um celular e um jovem, depois de anos, encontrou a mãe dele em casa. Aí mostrou um menino abraçado com a mãe assim chorando. Nós não nos comunicamos. Roubaram a nossa capacidade de entender o outro. Roubaram o nosso tempo. Quanto menos coisas temos para fazer, mais ocupados estamos. Que hoje a máquina faz para você. A máquina calcula. Engenheiro, todos aqueles cálculos que você precisava ficar fazendo pela cabeça antes ou com a calculadora, hoje o computador calcula. Já traz a metragem pronta. Quando eu fiz teologia, a gente tinha que escrever os nossos trabalhos assim na máquina de escrever e colocando ali a margem para não passar uma letra e passar erro. Hoje não, o computador formata, se você errar a palavra já mostra que você errou, e mesmo assim a gente não tem tempo de ler, não tem tempo de escrever, não tem tempo de nada. Estão fazendo com que nós fiquemos cada vez mais ocupados com coisas importantes, sem tempo para as coisas que são essenciais. O que é seu é meu, por isso eu vou tomar. Aí, aquele homem apanhou, tiraram tudo que era dele, talvez levaram suas roupas também, suas vestes. Ele estava caído seminu no chão, ensanguentado, semi-morto. E quem veio descendo pelo caminho, curiosamente também sozinho, imprudente, quem? Não ouvi. O que está na Bíblia? Sacerdote. E a Bíblia diz assim, vamos a Mateus capítulo 10, versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem caído à beira da estrada? O que vocês acham? Porque ele não tinha coração? Medo? A resposta pode assustar o brio ortodoxo de alguns. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era muito fiel a Deus. E eu provo. Eu sei que é um paradoxo.
Ele pecou porque obedeceu à lei de Deus, é isso que eu estou falando. É um paradoxo, mas eu vou provar que é isso. Na lei de Moisés, eu falei no primeiro sermão aqui, quero repetir, eu não gosto muito da expressão lei de Moisés, embora seja uma expressão bíblica. Mas deixe-me explicar por que hoje eu tenho um certo receio com a expressão lei de Moisés. É porque o modo como muitas pessoas hoje usam o termo lei de Moisés, dá-se a entender que foi Moisés que inventou aquele negócio ali, escreveu algumas coisinhas da cabeça dele, aí Jesus teve que vir depois e corrigir, anular a lei de Moisés, que era cheia de legalismo, cheia de coisa ruim. E não é isto. Quem inspirou Moisés a escrever a lei? Deus. Então, lei de Moisés, repito, embora eu reconheça que seja uma expressão encontradiça na Bíblia, lei de Moisés hoje acabou se tornando uma coisa para uma lei de segunda categoria. E uma notinha de rodapé. Até mesmo entre os adventistas do sétimo dia, eu encontro essa pejoração da lei de Moisés. Quando a gente quer enaltecer os 10 mandamentos, a gente fala o seguinte: não, mas isso era a lei mosaica, que foi abolida. A lei dos 10 mandamentos, que é o supremo caráter de Deus. Cuidado com isso. Quem inspirou os 10 mandamentos, nem inspirou, né, porque ditou ou escreveu com o próprio dedo, foi Deus. Mas quem inspirou a lei cerimonial foi Deus. E quer uma coisa? Tem um determinado momento que a lei cerimonial chega a ser mais eficaz do que os 10 mandamentos. Sabem por quê? Os 10 mandamentos mostram o pecado, mas não mostra a solução. Quem mostra o cordeiro é a lei cerimonial. E vou mais além. A lei cerimonial não foi abolida, ela foi modificada. O que é a Santa Ceia? O que é o batismo? Então a lei cerimonial não passou, ela só mudou o rito. É que se antes matava o cordeirinho para representar o Messias que havia de vir, hoje nós tomamos a Santa Ceia para indicar o Messias que veio e voltará. Só isso. Agora, a mesma lei de Moisés tinha as prescrições com relação ao sacerdote. E entre as prescrições, ele não podia se contaminar durante o momento que ele estava oficiando em Jerusalém como sacerdote. Ele não podia ter relação sexual com a esposa dele, ele não podia ter contato com fluido humano, ele não podia ter contato com sangue humano, ele não podia tocar em cadáver. E aquele homem, como sacerdote, ele estava no turno deles, porque havia 24 turnos de sacerdotes no templo. E um sacerdote, se ele se contaminasse, era uma coisa muito séria. Se por alguma razão eu não viesse pregar aqui hoje, não ia fazer muita diferença. Eu estou enxergando aqui uns 50 pregadores que podiam assumir o púlpito com um sermão assim na manga. Mas não era tão simples assim substituir um sacerdote. E se ele estava descendo do ofício de sacerdote dele, ele estava no turno dele, ele não poderia correr o risco de tocar naquele homem e aquele homem estar morto. Se o homem estivesse morto, ele estaria impuro, ele não podia oficiar no templo, ia dar uma bagunça danada. Então, por ser fiel à lei de Deus, ele não fez nada. Mas Deus se agrada disso? Não. Eu vou explicar uma coisa com muito cuidado aqui para os irmãos entenderem. A própria física me diz que às vezes duas leis da física se chocam e uma acaba anulando ou suspendendo a outra. Por exemplo, quando você joga um objeto para cima, quando ele começa a subir ao invés de descer, é porque a lei da propulsão suspendeu a lei da gravidade. Senão ele não subiria. Mas vai chegar um momento em que a lei da gravidade vai suspender a lei da propulsão e o objeto vai descer. Assim isso não é uma contradição, é assim que a física funciona. Uma lei suspende a outra e entre. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes duas leis de Deus vão estar em choque e uma vai suspender a outra. Quer um exemplo prático? Eu estava em Belo Horizonte, Igreja da Concórdia. Você conhece? E eu fui pregar na Igreja da Concórdia. Lá em Belo Horizonte eu sou mais conhecido que Moeda de Tostão, que eu nasci lá, fui criado lá, me converti lá. E eu cheguei um pouquinho antes do culto do sábado, à tarde. Para quem está visitando, eu vou explicar. A igreja tem o culto de manhã e à tarde tem um encontro de jovens.
Eu cheguei mais ou menos umas 15 para as 4, um pouco antes ali, a igreja estava fechada, e veio uma pessoa me pedir dinheiro. Eu raramente dou dinheiro. Não vou falar que nunca dou. Às vezes eu acabo dando, mas eu evito o máximo. Ele falou, mas eu estou com fome. Eu falei assim, olha, com fome você não vai ficar não. Vou pagar um prato de comida para você. Ele falou, mas não tem restaurante aqui. Na Concórdia, 4 horas da tarde, não tinha mesmo. Mas em frente à igreja, naquela época, eu não sei hoje, já tem muitos anos que eu não vou à Concórdia, tinha uma mercearia, frente para a igreja assim. Eu falei, não, você não vai ficar com fome não. Se é comida, comida você vai ter. Eu entrei na mercearia e comecei a comprar um monte de coisa para ele. E aí começou a chegar o povo para a igreja, todo mundo feliz lá. E o palestrante lá no sábado. E se tem uma coisa que crente não disfarça, é o olhar de decepção. É o olhar de decepção. Tá certo? Ah, isso aqui é fulano de tal. Ah. Eu vi os olhares. E eu entendo. Ali poderia ter irmão que estava estudando a Bíblia com alguém, estava levando a pessoa pela primeira vez à igreja, falou assim, pois é, a gente guarda o sábado e tudo mais, e vê o palestrante ali. Aí quando eu fui começar minha palestra na igreja, aprendendo com Cícero que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade, eu expliquei para eles que naquele momento ali, que alguém estava faminto, guardar o sábado seria transgredir a lei. Entenderam? Então existem dois extremos perigosos quando nós lidamos com a ética, com a moral, com a lei de Deus. Um extremo perigoso é você ser tão caxias, tão fanático, tão legalista, que você não percebe as situações que são realmente excepcionais. Você, por causa da gravata, corta o pescoço que está por detrás dela. Por causa do templo, você mata os que adoram dentro dele. Eu fiquei muito chateado uma vez. Que numa grande igreja de algum lugar, que não vou falar onde, mas os envolvidos vão ver esse sermão, vão saber que é deles que eu estou falando. Eu recebi uma situação de um senhor firme na igreja, recepcionista da igreja de anos, que teve um problema cardíaco e a família teve que os levar para um hospital de emergência. Porque não tinha como esperar pelo SUS, ele ia morrer. E sem orientação ali, desesperado, passaram o cartão de crédito, uns 4 cheques predatados, e ele salvou a vida dele. Mas depois veio a conta. E quando alguém pede uma ajuda assim, é complicado, porque você está mais na vitrine, todo mundo vem pedir para você, eu não dou conta, falar assim, ó, procura a igreja local, foi o que eu fiz. E quando eu fui à igreja local, eu recebi a informação que a igreja não podia ajudar o irmão, porque eles estavam fazendo a sala das crianças. Eu fiquei muito decepcionado. Isso os que estão ouvindo falar, você não entendeu? Não entendi mesmo. Eu não estou falando onde foi, mas se algum dia os que estão envolvidos com quem eu falei sobre isso ouvirem, pode saber, não entendi e continuo não entendendo. A gente não pode tirar do caixa da igreja, tem que fazer a sala das crianças. Isso me dá vergonha. Eu acho que as crianças não vão sair da igreja. Eu não tenho filhos, mas eu acho que mesmo os pais, que seu menino não vai sair da igreja porque ficou 3 meses a mais sem a salinha das crianças, né? Mas uma pessoa pode não vir para a igreja quando descobrir que ali priorizou mais a sala das crianças a um irmão piedoso que precisava daquele ali para salvar a vida dele. Graças a Deus a gente conseguiu o dinheiro com alguns amigos e a coisa foi sanada. E eles continuaram construindo a salinha das crianças. Há situações que nós temos que saber se estamos priorizando o mármore ou as pessoas por quem Jesus morreu. Mas é um outro extremo igualmente perigoso. E extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Sabe qual que é o outro extremo igualmente perigoso? É quando você pega a exceção e torna em regra. Eu até falei esses dias, foi o podcast do Flow aí agora essa semana, eu até falei isso lá. Eu falei, o problema não é quando o cachorro abana a cauda, é quando a cauda começa a abanar o cachorro.
Aí algumas pessoas também, em nome do indivíduo, querem matar o grupo. Vocês entenderam? Querem fazer da exceção a regra. Aí as normas, os princípios da igreja também são colocados todos de maneira secundária para não ofender, para não magoar. Aí algumas verdades não podem ser ditas, senão o jovem vai sair da igreja. Se continuar desse jeito, daqui um dia eu vou ter que colocar uma mulher rebolando aqui, porque é isso que os jovens gostam. Tem muito mais gente seguindo a Anitta do que a Ellen White. Então eu vou trazer a Anitta para o púlpito, senão eu vou perder os jovens. Isso é um outro extremo perigoso. Os irmãos entenderam? Então, o que Cristo está querendo ensinar aqui, com a transgressão fiel daquele sacerdote, é os momentos em que você sabe que uma situação é emergencial e naquele momento um dever dado por Deus está acima de outro dever dado por Deus, e você vai ter a sensibilidade do Espírito para saber quando é que você vai ter que parar uma coisa para atender alguém em nome de Jesus, e os momentos em que você não vai sacrificar princípios apenas para não ofender o gosto pessoal do indivíduo. Ficou claro para a igreja isso aqui? Esse que é o equilíbrio. Não é me vender por causa do indivíduo, tá certo? Eu vou agora mudar toda a lei de Deus e a Bíblia só para você não ficar chateada, mas eu também não vou agora, por causa do legalismo, sair passando a faca no seu pescoço como se nada tivesse acontecendo. Senão você como aquele homem ali. Sabe qual que é a filosofia do sacerdote? O que é meu, por isso eu vou guardar. Agora, atrás do sacerdote, quem que veio? Olha na sua Bíblia. Levita. Ele era levita, trabalhava no templo, mas não estava no ofício de sacerdote. Ele não tinha o problema da contaminação do sacerdote. E a pergunta que eu faço a vocês é: por que o levita não fez nada? O sacerdote eu já expliquei, para não transgredir a lei. Mas e o levita? Vamos à Bíblia? Olha que interessante. Leia o verso 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo... Como é que está na sua Bíblia aí? Caminho. Agora olha do levita. De igual modo, um levita descia por aquele mesmo... Percebeu a diferença? Sabe por que está um caminho e lugar? Eu vou ilustrar, vocês vão entender. O homem caído à beira da estrada, esse púlpito. O sacerdote passou aqui, ó. O levita chegou, olhou, talvez até tocou. É essa a diferença que está no texto bíblico. Um descia por aquele caminho, o outro pelo lugar. O levita chegou perto, olhou, quase fez, mas não fez. Aí eu repito a pergunta: por quê? Lembra aquela informação geográfica que eu dei no início e falei: decore essa informação porque eu vou precisar dela depois? O caminho era reto. E de Jerusalém para Jericó é uma descida. O que eu percebo? Se o levita estava vindo logo atrás, deu para ver o que o sacerdote não fez. Aí vem um outro problema que eu quero chamar a atenção, especialmente dos mais jovens da igreja. Mau exemplo de adulto não é desculpa para a sua rebeldia. Tem muito jovem que brinca com as coisas de Deus e quer dar desculpa. Meu pai também não me cuidou, a igreja não teve amor, não sei o quê. Gente, olha, eu não tive nada disso. E eu estou aqui, você pode também. Eu vim para a igreja com 13 anos de idade. Se eu pude, você pode. Não tive mamãe me levando para a escola sabatina. Eu tive foi surra quando eu vim para a igreja. Para não vir. Pastor, mas você não sabe o que meu pai faz, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Então aprenda com o erro dele para você não repetir quando você for pai e for mãe. Aprenda com o erro. Sabe por que José foi tão fiel no Egito? Eu falei sobre o José também essa semana num podcast. Sabe por que José foi tão fiel no Egito e não mentiu nem na hora lá que a mulher de Potifar tomou a roupa dele? Porque ele aprendeu com o erro do pai dele, Jacó, ele viu que mentira não dá certo. Então até o mau exemplo pode te ensinar. Mas o levita falou: não, se o sacerdote não fez nada, por que eu vou fazer? E tem pessoas hoje que querem terceirizar a responsabilidade cristã nas costas dos líderes do pastor. Tem irmãos da igreja que são excelentes para trazer endereço para a gente. Eu encontrei com a pessoa no ponto que estuda, que assiste a Novo Tempo, vai lá visitar. Quando é que você vai?
Pastor, quer falar com o senhor? Tem uma irmã da igreja que está passando fome. Tá, e o que você já fez? Está esperando só pelo outro. E quando o outro não faz, também não precisa fazer. Para terminar a parábola e não cansar muito vocês, vamos finalmente ao herói da história. Quem? O samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Olha que interessante. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. O levita passou por aquele mesmo lugar. E o samaritano seguiu o seu caminho. Sabe por quê? Olha no quadro lá de novo, por favor, a imagem. Estão vendo aquelas montanhas ali, ó? Lembra que eu falei qual que era a divisão dos territórios aí? O que é que estava do lado de lá? Judeia. E do lado de cá? Samaria. O samaritano não ia usar a rua dos judeus. Primeiro, porque ele corria o risco de ser linchado ali. E segundo, você sabe que quando me rejeitam, a tendência da pessoa também é rejeitar. Ele estava lá em cima. Ele foi criado odiando os judeus. Mas quando ele viu alguém em necessidade ali, ele conseguiu aquela vivência cristã que eu desejo para a minha vida e para todos vocês aqui. Ele não olhou cor, não olhou lugar, não olhou circunstância. Ele desceu e foi ajudar. Agora tem uma coisa que vai surpreender vocês. Quando o samaritano cuida do homem, ele põe o homem no seu próprio animal e leva o homem para onde? Para a hospedaria. Aqui está um pedacinho apenas do sítio arqueológico onde você pode ver, aqui embaixo, olha, os restos de uma hospedaria do primeiro século, da época de Jesus. Então, considerando que essa parábola é uma história real, foi ali é justamente o pedaço da cozinha. Foi exatamente ali onde aconteceu esse episódio, em que o samaritano entregou o homem e falou, cuida dele, se gastar alguma coisa a mais, eu te reembolsarei quando voltar. Agora, aqui como era a hospedaria se estivesse construída. E um detalhe, essa hospedaria era um hotel de beira da estrada, onde todo mundo ficava, porque 8 horas para fazer esse trajeto, era muito comum você passar a noite ali. E não tinha hotel Ibis em cada esquina. Você não tinha muita opção. Então ali ficava do pobre ao rico, do sacerdote à prostituta, do religioso ao não religioso. Todo mundo ficava ali. Não tinha muita escolha. Detalhe importante também, decorem, todo mundo tinha que ficar na hospedaria para não continuar de noite. Era uma necessidade ficar ali. Mais do que uma escolha. Aquele homem caiu à beira da estrada, passou o levita, o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, o samaritano o ajuda e o leva para a hospedaria. Agora tem uma parte que sempre me inculcou nessa parábola. Olhem a resposta de Jesus no verso 36. Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Você lembra qual foi a última pergunta que o doutor da lei fez para Jesus antes de Jesus contar a parábola? Repitam em coro. Quem é o meu próximo? Então, coloca ali na tela, por gentileza, eu quero ilustrar isso. Jesus é o bonequinho preto. Tá bem? O doutor da lei é o bonequinho azul. E o bonequinho azul perguntou para o bonequinho preto quem é o vermelho. Quem é o meu próximo? Por isso que eu coloquei uma interrogação. O bonequinho azul perguntou para o bonequinho preto quem é o vermelho. O meu vermelho. Vou repetir mais uma vez. O bonequinho azul perguntou para o bonequinho preto quem é o meu vermelho. E o bonequinho preto perguntou de volta, quem foi o vermelho do que caiu na beira da estrada? Vocês conseguiram matar a charada ou não? Quem foi o vermelho do que caiu na beira da estrada? Quem era o doutor da lei? O homem que foi assaltado. Perceberam? Quem é o meu próximo? Quem foi o próximo do que caiu na beira da estrada? O doutor da lei foi a vítima do assassinato, do quase assassinato, do roubo. O doutor da lei que estava decepcionado com o judaísmo, que ele era tão fiel, e agora que ele cai na beira da estrada, talvez inconsciente,
Os líderes da religião que ele tanto amava, que ele tanto era fiel, que ele era doutor naquela área, não fizeram nada para ajudá-lo. E a ajuda veio de quem ele menos esperava, de um samaritano. E para piorar, quem come o pão da mão do samaritano é pior do que quem come carne de porco. Isso num contexto judaico. O que Jesus quis dizer com isso? Em primeiro lugar, você me perguntou quem é o seu próximo para você ajudar, e eu estou mostrando que você que precisa de ajuda. Em segundo lugar, Jesus foi xingado de samaritano pelos judeus. Então o samaritano acaba sendo um emblema, um símbolo do próprio Jesus. Terceiro lugar, qual é o meu papel na salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Não atrapalhar o papel do Espírito Santo. Não atrapalhar o papel de Deus. E quem não atrapalha já ajuda. Quarto lugar, porque o que aquele homem podia fazer para ser salvo? Nada, só aceitar. Quarto lugar, Jesus pode chegar para você com um semblante que vai chocar a sua ortodoxia. Ele vai chegar como um samaritano. Quinto lugar, o samaritano salva você, mas não deixa você no lugar onde se salvou. Então acaba com essa bobagem de cristianismo sem igreja. Eu não quero saber de igreja, eu quero saber de Jesus. Acaba com isso. Jesus não salva ninguém para deixar onde ele encontrou. Jesus tira a pessoa da estrada, mas ele não leva para o céu. O samaritano tirou o homem da estrada, mas não levou para casa. Levou para onde? Para a hospedaria. E quem ficava na hospedaria? Todos. Deus não salva você do mundo para deixar você no mundo. Ele tira você de lá, mas não leva para Nova Jerusalém. Ele traz para cá. E a hospedaria, como eu falei, era um lugar pequeno, apertado, onde o rico tinha que ficar junto com o pobre, onde o chato tinha que ficar com o legal, onde o religioso tinha que ficar com o não religioso. Incomodava. Mas, irmãos, é como a arca de Noé. Você suporta o mau cheiro dentro por causa do dilúvio que está lá fora. E com uma notinha. Dá uma cheirada se não é você que está exalando mal. Deus quer trazer você para esta hospedaria aqui. Todos os dias. Todos os dias. E quando Deus vai trazendo pessoas para a hospedaria, eu estou falando nessa manhã para pessoas talvez aqui que já estão na 5ª geração de adventistas, estão cansados. Olha, hoje eu fui muito atuante aqui no IASP, hoje estou cansado, já cuidei de desbravador, já cuidei de coral, agora chega, não dá mais, sabe? É muita crítica, muito problema, muita panelinha, muita briga, muita confusão. Não, eu prefiro vir assistir meu culto e ir embora. Muitos sábados eu nem vim para cá, eu prefiro assistir em casa, porque em casa eu assisto quem eu quiser, né? Um dia eu vejo o pregador A, B, C, ninguém vai me incomodar, não preciso trocar de roupa, paro, não quero vir para cá. Ele falou, vem. Eu estou cansado, eu já fui prejudicado demais. Cuida dele. Todos os dias Deus está trazendo pessoas para cá. Cuida deles. E se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu te reembolsarei quando eu voltar. Eu quero terminar o sermão aqui contando uma história para vocês que eu já contei em outra ocasião. Nicholas Wilton, um homem que resolveu durante a Segunda Guerra Mundial fazer algo por alguém. Ele salvou mais de 600 crianças judias. Ele tirava essas crianças para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele conseguia famílias que adotavam essas crianças na esperança de que os pais, depois da guerra, salvassem essas crianças. Mas a maior parte dessas 600 e tantas crianças acabaram crescendo e os pais morreram. Em Auschwitz, Dachau, Treblinka, Sobibor, em alguns dos campos de concentração nazistas ali. E, irmãos, a guerra é algo terrível. Eu quero fazer até um convite para vocês. Hoje à noite vai ter uma hora social em frente à casa do irmão Dário. E eu vou contar um pouquinho que semana retrasada eu estava em campo de refugiados sírios. E eu vi histórias ali tremendas. De pessoas que estão há 11 anos morrendo em barracas porque fugiram da guerra da Síria. O que eu ouvi ali, vocês não fazem ideia. Eu vou mostrar alguma coisa ali para vocês. À noite, hoje, às 7 horas lá. Gente vítima da guerra. Sabe o que é você estar aqui? Alguns falam assim, Rodolfo, foi o dia que eu cheguei em casa, minha casa tinha sido assaltada. Não estou falando de um assalto em casa, não. É uma bomba que caiu, destruiu o IASP, destruiu o bairro, destruiu todo mundo, destruiu a metade da sua família, sobrou vocês dois e os seus filhos morreram, sua mãe morreu todo mundo, e você tinha que atravessar a fronteira
é a guerra. Eu ouvi isso agora, semana passada. E eles agora estão sendo expulsos do Líbano para a Síria para voltarem, estão com medo de voltarem e serem mortos por Bashar al-Assad. Nicholas Wilton experimentou isso, e quando ele tirava essas crianças, ele tentava entretê-las ali, porque elas estavam assustadas, foram tiradas da sua família, e a criança não entendia o que estava acontecendo. Aqui várias fotos dele caminhando com as crianças pelas ruas de Praga, na República Tcheca. E quando a guerra acabou, Nicholas Wilton perdeu o contato com essas crianças, mas ele guardava datilografada toda a lista com o nome das crianças, o nome do pai biológico, o nome da família de adoção, tudo, o nome da criança, tudo. Era um scrapbook. Até que cartões de identificação, cartas dos pais, até que um dia a esposa dele, com quem ele se casou depois da guerra, foi ao sótão e encontrou aquele livro. E quando ela abriu o livro e viu aquelas histórias ali, ela ficou impressionada. Ela falou, o que é isso? Ele falou, na guerra, eu ajudei umas crianças a virem para cá, para fugirem do nazismo. Ela falou, você salvou muita gente. E a esposa dele, que começou a puxar a história e foi atrás. Ela encontrou, inclusive, Thomas Berman, que hoje adulto, com família, foi uma das crianças que ele salvou. Ele entendeu a justificação pela fé e a parábola do bom samaritano. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Isso é uma estátua que foi feita para Nicholas Wilton e as crianças que ele tirou. Num programa da BBC, chamado That's Your Life, eles resolveram contar a vida de Nicholas Wilton. E veja como a vida dele foi contada. Coloca o vídeo, por gentileza. Nicholas Wilton está sentado ali com a mão no queixo, de óculos, aquele senhorzinho. Ele salvou 664 crianças, e ela está falando do scrapbook dele, e as fotos das crianças que ele salvou. Aí está o senhor Nicholas Wilton. E ela está falando aqui atrás. Nós temos a lista das crianças, inclusive nós temos um nome destacado aqui, Vera Diamond, uma jovenzinha que ele salvou, uma juvenil. Senhor Nicholas Wilton, eu tenho uma surpresa para o senhor. Encontramos Vera Diamond, ela está sentada do seu lado. E ele não sabia. Aquela mulher do lado dele era uma das crianças que ele salvou. Olha o momento em que as lágrimas e o rosto diz tudo. Não dá para falar muita coisa nessa hora, né? A não ser um singelo e tímido obrigado. Obrigado. Enquanto ele estava falando, outra mulher pediu a palavra e falou, desculpe, eu também estou aqui, eu tenho um cartão de identificação e eu gostaria de revelar, senhor Nicholas Wilton, também muito obrigada. O senhor salvou a minha vida também, eu sou uma das crianças. E a apresentadora do programa, nesse momento, quebrando todo o protocolo, falou, por favor, eu queria perguntar, há mais alguém aqui neste auditório que foi salvo pelo Dr. Nicholas Wilton? E então o samaritano, tirando 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida dele. E se alguma coisa você gastar a mais, eu indenizarei você quando voltar. Ele não salvou 5 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, mas ele salvou aquelas ali. E a coroa de glórias e estrelas não é apenas de pessoas que demos estudos bíblicos. São pessoas que nós ajudamos com o amor e a caridade. Você não vai resolver o problema de toda a humanidade, mas se você ajudar pelo menos uma, já valeu a pena.